Olá, me chamo Gustavo Fardias Oteg, sou candidato ao teste seletivo PSS no ano de 2024. Estarei realizando a encenação do plano de aula para a prova prática, sobre o tema de Revolução Industrial na disciplina de História. Ok, vamos iniciar, pessoal. Alunos, podem chegar aqui, vamos iniciar a nossa aula. Para hoje, nós faremos uma revisão do conteúdo da prova Paraná. Nós iremos debater aí o que a gente já viu, o que nós podemos rever deste conteúdo. Primeiro, eu separei a nossa aula em três pedaços, três partes. A indústria na sala de aula, o que é a indústria hoje, o que nós percebemos dessa indústria na sala de aula, o nosso tema em si, falar da Revolução Industrial, como começou, por que ela é importante, e por último, vocês irão aplicar este conhecimento, irão aprimorar este conhecimento através das metodologias ativas, em que vocês serão protagonistas, em que vocês farão a aplicação desse conhecimento. Primeiro, vamos iniciar aqui. Onde nós percebemos a indústria aqui na nossa sala? Aqui no nosso espaço mesmo. Onde que há indústria? Alguém poderia me dizer? Laura? No giz, claro, perfeito. O que mais? João? Exatamente. Então, nas folhas de papel, são dois exemplos básicos da aplicação da indústria, né? Fala, Nicolas. Exatamente, nas nossas roupas, né? Uma coisa básica. As nossas roupas, elas não são costuradas à mão, né? Elas não são feitas lá num porão, numa casa, elas são feitas em indústrias. Então, a gente percebe como a indústria ela é algo presente nas nossas vidas, não é? E na nossa cidade aqui, Ponta Grossa, Paraná, onde nós percebemos quais são as indústrias que existem aqui? Alguém saberia me dizer o nome? Diga. A Coca-Cola, que mais? Continental, duas indústrias aqui da nossa cidade são muito famosas. Alguém tem pai, mãe aqui que trabalha nesse lugar? Fala, Fernanda. O seu pai trabalha na Coca. É perfeito, né? Trabalha ali na Coca-Cola, né? São trabalhadores que hoje utilizam dessas indústrias como um lugar de emprego, um lugar que leva um sustento à sua família, né? Agora, cabe a gente pensar, quais foram as mudanças que essas indústrias trouxeram? Vamos voltar aqui um pouquinho, onde que surgiu isso? Né? Porque não é do nada que as coisas surgem em história, né? A gente sempre pensa sobre isso, né? As coisas elas fazem um processo, elas realizam um processo. Onde que inicia esse processo? A gente vai relembrar. Inglaterra, mais ou menos 1760, 1750 ali, mais ou menos 100 anos, né? Até 1850, 1860, nós vamos ter a primeira revolução industrial. Hoje se fala até em 4 revoluções, né? A quarta revolução. Nós vamos nos ater à primeira, né? A primeira revolução industrial, que dará início a todo este processo que nós vivemos hoje no mundo do trabalho. Importante nós refletirmos a respeito da questão das mulheres, questão das crianças, da circulação de mercadorias, essas mulheres e crianças que para produzir, para se tornar trabalhadores, eles tiveram que ser muitas vezes expropriados, tiveram que ser expulsos de suas terras, trabalharem muitas horas por dia, numa situação deplorável, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. O que nós temos que entender agora, o que nós temos que recapitular agora? Estava acontecendo nesse momento um crescimento das cidades. As cidades na Inglaterra, Londres principalmente, cada vez maiores, as cidades cada vez mais crescendo em prédios, em casas e principalmente em pessoas. Pessoas essas que saíam do campo, saíam do seu lugar de trabalho, onde viviam, onde levavam a sua vida, as gerações, os avós, os bisavós, e agora elas estão indo às cidades. Professor, será que era porque elas queriam ir às cidades? Por que elas tiveram essa iniciativa? Né? Será que elas foram expulsas? O que será que aconteceu? Vamos lembrar lá. A política dos cercamentos. O que foi a política dos cercamentos? Essas pessoas, agora, que antes viviam nessas terras, agora elas são expropriadas, elas são retiradas dessas terras. Por quê? Elas de fato não eram donas. Era uma terra comum, era uma terra que, no final das contas, pertencia ao rei. As ovelhas, que são essenciais para a produção na Inglaterra, a produção industrial, elas começam a habitar esse lugar. Elas são postas lá para produzir lã. Vamos lembrar que na Inglaterra a produção de roupas, a produção têxtil vai ser muito forte, vai ser uma das primeiras tipos de indústrias a surgir. E para produzir roupas utilizava-se muito a lã. Essas pessoas que agora são expropriadas têm que ir às cidades. Por isso nós teremos aquela frase, a Inglaterra é o local onde
as ovelhas devoram os homens, né? Porque alguém lembra do motivo disso? Exatamente, né? Porque agora essas pessoas são retiradas das suas terras, têm que ir às cidades e as ovelhas passam a se alimentar daquela região, daquele campo, e as pessoas vão às cidades procurando novas oportunidades. Tá? Vamos lembrar lá, além das cidades estar crescendo, na região da Inglaterra haverá muito ferro, muitas minas. Alguém pode me dizer por que o ferro vai ser importante nesse período? Alguém poderia? Fala, Nicolas. Exatamente, né? O ferro vai ser utilizado para a produção de ferrovias, para fazer o transporte e também na produção das máquinas. O algodão para a realização, a produção de roupas, ok? Nós vamos ter agora, com essa cidade se desenvolvendo, essas indústrias, o surgimento da classe trabalhadora. Qual vai ser o nome dela mesmo aqui nesse cenário? Proletariado. O que é o proletariado mesmo? É aquele que só tem a sua prole, ou seja, seus filhos, e a sua força de trabalho, perfeito, né? Então, ele não será dono da terra, ele não terá máquinas, ele não saberá um ofício. Muitas vezes ele só vai ter o quê? A sua força de trabalho. Então, o burguês, aquele que é o dono da terra, que vai surgir nesse cenário aqui, né? Ele vai chegar e vai dizer, olha, eu tenho aqui a máquina, eu sou o dono dela, se você trabalhar para mim por um certo tempo, eu posso alugar essa máquina para você e você produz e eu te pago um salário. Pode ser? Eu tenho outra opção? Não tem outra opção. Então vai ser isso mesmo, né? Então, esse trabalhador utiliza o espaço da fábrica para produzir para alguém. Essa produção que antes ficava apenas com ele, agora passa a ser uma produção destinada ao, alguém pode me dizer? Lucro, perfeito. Então será uma produção para que outra pessoa lucrar em cima desse valor, né? Desse trabalho, ok? Vamos lembrar, extremamente importante, as condições de trabalho nesse momento. Lembra? Não havia nenhum tipo de regulamentação, não havia nenhum tipo de direito trabalhista. Hoje nós falamos bastante sobre essa questão de direitos trabalhistas, de saúde mental no trabalho. Nesse momento isso não acontecerá. Tá? Como será a escala de trabalho? Alguém sabe dizer? 8 horinhas ali, tranquilo, 6 horinhas? Não, muito pelo contrário, né? 12, 14, 16 horas por dia. O trabalhador ficou doente, e aí, o que vai acontecer com ele? Vai ter algum amparo, vai ter algum atestado negativo. Esse trabalhador, agora doente, será substituído por outro. Lembra? Nós temos uma mão de obra farta, uma mão de obra, pessoas desesperadas muitas vezes, buscando um emprego, buscando alimentar suas famílias, que não tinham terras, não havia nada além da sua própria força de trabalho. Ok? Lembra lá, as mulheres e crianças serão extremamente prejudicadas nesse processo. O salário da mulher já era, nessa época, né, a gente fala muito isso hoje, né, mas nessa época o salário da mulher naturalmente já vai ser menor. Não é porque ela produzia menos, apenas por ser mulher. Né? Então é importante entender essa relação. A criança também, né, que muitas vezes perdia as mãos nas fábricas, sofria algum tipo de machucado, um ferimento, também receberá menos, ok? Então, atualmente, aí, será que isso mudou alguma coisa? Será que atualmente é igual, né? Alguém poderia me dizer o que muda hoje? O que mudou? Isso mesmo, né? Os direitos trabalhistas, férias, 13º, descanso semanal remunerado, né? Isso são tudo coisas, conquistas da classe trabalhadora, conquista das pessoas, né? Houve uma mudança, apesar de ainda assim haver situações análogas à escravidão, muitas vezes mulheres recebem menos do que homens nas relações de trabalho, trabalho infantil também, vocês sabem, né, que muitas vezes acontece. Hoje há sim uma mudança na legislação. Isso, claro, gente, são tudo conquistas, né? Não é algo assim de graça, né? Não podemos esquecer disso. Né? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma questão que ficou? Tranquilo? É importante a gente entender essa relação, que o mundo do trabalho não surge do nada. Essa relação de fábrica, essa relação de trabalho, do surgimento do proletariado. Ok? O que vocês vão fazer agora, né? Tranquilo essa revisão. Vocês irão, no final da aula, acessar o Classroom da turma, a sala de aula virtual de vocês, e vocês irão aplicar o formulário que eu deixei lá. Deixei um formulário já ontem à noite para vocês aplicarem com qualquer trabalhador que você conheça. Pode ser aqui a tia da escola, pode ser um professor, pode ser a mãe, o pai. Vocês vão aplicar em 3 pessoas que vocês conheçam, que trabalham. Né? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser alguém que você
tenha mais contato ou menos contato, vocês vão aplicar. Pelo celular mesmo, utilizem o formulário, coloquem as respostas lá. O que são as perguntas? Perguntar o nome da pessoa, a idade, se ela trabalha, o que ela faz no seu trabalho, né? Se ela ganha mais, ganha menos, se ela gosta do seu trabalho, são várias questões para vocês debaterem entre si e posteriormente vocês irão trazer esses dados, né, esses questionários, irão trazer aqui em sala de aula. Nós iremos debater aqui em sala de aula e nós iremos chegar a algumas novas conclusões baseado no que vocês fizeram. Então vocês vão ter basicamente uma semana para estar reunindo todos esses elementos para nós podermos debater e aprofundar este conhecimento a respeito da Revolução Industrial. Então fazer essa relação entre o presente, hoje, atualmente, como que está, e o passado, né? Então a gente pode fazer essa relação aí hoje em dia, ok? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Não? Então tá bom. Muito obrigado pela presença e até mais.